Olá, galera! Hoje o projeto O Ensino de Genética Viagem ao Mundo Invisível vai mostrar para vocês como resolver as questões do quiz Organelas Citoplasmáticas que disponibilizamos nos nossos stories. Então aproveita, já curte esse vídeo e manda para os seus amigos. E aí, vamos resolver juntos? Voltamos a passear por nossa eucariópolis, ou seja, nossa célula eucariótica. Hoje vamos chegar um pouquinho mais perto do centro da nossa cidade, onde temos a indústria a todo vapor. E conforme vamos caminhando até o núcleo, as coisas vão ficando um pouco mais complexas. Afinal, estamos indo em direção à fonte de tudo que nos define como indivíduo, o nosso DNA. Bom, a nossa primeira questão era: o complexo de Golgi é responsável por... Depois da proteína ter sido sintetizada, ela precisa ser enviada para seu lugar de destino, que pode ser uma organela dentro da própria célula ou, em alguns casos, exportada para o espaço extracelular. E como as proteínas chegam aos lugares certos? Através de marcadores que garantem que elas cheguem aos seus destinos. Assim como os nossos serviços postais, nesses sistemas existem rótulos e identificadores moleculares, que às vezes são sequências de aminoácidos, que são utilizados para endereçar as proteínas, e é exatamente no complexo de Golgi que há esse endereçamento. Portanto, a resposta correta é a letra C, marcar e direcionar enzimas. Nossa segunda questão perguntava sobre a função exercida pelos retículos endoplasmático, rugoso e liso, respectivamente. O retículo endoplasmático rugoso recebe esse nome por conter os ribossomos, que falaremos depois, aderidos a ele, por estar mais perto do núcleo, onde o ribossomo é sintetizado. No retículo endoplasmático, há proteínas que foram sintetizadas por modificações e dobramentos. Vocês lembram da analogia da casa? Então, as proteínas são como os pregos, parafusos e dobradiças, que são essenciais para permitir a funcionalidade da casa. E apesar de serem bem pequenos, eles são primordiais para a funcionalidade do nosso corpo. Assim como esses objetos da casa, eles diferem em formatos e funções. O retículo endoplasmático liso é contínuo com rugoso e tem uma função principal, que é a síntese de lipídios, mas também podem produzir hormônios e esteroides. Após essas proteínas ficarem prontas, elas são enviadas ao complexo de Golgi, que falamos na questão anterior. Logo, a resposta correta é a letra A, transporte e síntese de proteínas, junto aos ribossomos, e a síntese de lipídios. Nossa terceira questão é exatamente sobre a função do ribossomo. Na célula eucariótica, o núcleo, os ribossomos, os retículos endoplasmáticos e o complexo de Golgi estão intimamente relacionados, pois fazem parte da maquinaria primária da célula, sendo responsável pela produção e transporte de substâncias vitais à célula. Os ribossomos são nossas máquinas de proteína. E quando o projeto de proteína vem do núcleo, ele vai até o ribossomo e transforma isso em proteínas. Esse processo é chamado de tradução e veremos eles com mais detalhes nos próximos episódios. Bom, mas a nossa resposta correta é a letra A, síntese proteica. Nossa questão de verdadeiro ou falso falava: é possível que um indivíduo possua dois tipos distintos do DNA em seu corpo? Como assim, Érica? Você não disse que todas as células possuem o mesmo DNA? Sim. É comum que todos os seres vivos possuam o mesmo genoma em todas as suas células. Porém, apesar de uma condição muito rara e específica, alguns indivíduos podem apresentar mais de um tipo de DNA nas suas células. Essa condição é conhecida como quimerismo. Eu sei que parece um pouco ficção científica ou mitologia, até porque o termo quimera tem origem mitológica, como sendo um imponente e horripilante monstro que expelia fogo pela boca e pelas narinas. A parte anterior do seu corpo era uma combinação de leão, cabra e a parte posterior de um dragão. Mas a medicina atribuiu o termo quimerismo
para caracterizar indivíduos que possuem tipos distintos de DNA em seu corpo. Trata-se de um fenômeno raríssimo, cuja incidência comprovada atinge apenas 40 indivíduos em todo o mundo. Testes genéticos de vários tipos de tecidos no corpo humano são capazes de identificar as quimeras. Entretanto, tais testes são complicados e extremamente caros. Portanto, o teste de quimerismo é realizado somente quando há sintomas físicos que possam caracterizar o quimerismo. Os sintomas físicos podem incluir ambiguidade genital, hermafrodismo, pele com coloração desigual ou até olhos com cores distintas. E existem também casos de quimerismo em plantas e outros animais, mas essas características e mutações gênicas é papo para outro conteúdo. Que viagem, né? Aproveita para estudar, visite nosso site para mais conteúdos e o nosso canal no YouTube. Curte esse vídeo e não esqueça de deixar suas dúvidas nos comentários ou pelo direct. Já compartilha. Já pensou que esse conteúdo pode ajudar algum amigo? Então aproveita e até a próxima, galera!